Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, professora Lúcia. Novamente aqui. Oi, desculpa. Tudo bom, Daniel? Bem, boa tarde aos professores todos. Boa tarde, professora Marta. A professora Marta é a moderadora, né, da sessão? Isso, eu estava preocupadíssima, porque tinha que entrar 15 minutos antes, faz 20 minutos que eu tentando entrar e não tinha um telefone. Eu comecei a mandar e-mail para todo mundo e ninguém respondia. Bom, mas enfim, eu não queria que atrasasse, né? Eu estava mandando mensagem para o Almir. Deixa eu só avisar que eu consegui. Bom, você é o Daniel, é isso? Isso, eu sou o debatedor da sessão, né? Isso, eu acho que eu mandei para você também um e-mail. A senhora é Entre líder outras dos pessoas. debates, eu sou a parte do operacional. Tá bom. Bom, mas enfim, já estamos 6 minutos atrasados, infelizmente, né? Pois é, eu também não consegui entrar. Eu estou desde 5 minutos antes e... Mas eu acho que o sistema fica muito carregado, né? Muitos trabalhos ao mesmo tempo, acho que carrega um pouco demais o sistema e fica meio lento. Professora Maria Amélia. Tudo bom? Boa tarde. É Rodrigo, é isso? É que eu tinha um host, que eu acho que era você que não liberava, né? Por isso que atrasou. Mas vamos lá. Para não atrasar mais, eu não sei, ô Daniel, como fica a apresentação dos vídeos. Eu participei ontem, mas foi o host que passou. Acredito que começaremos com o primeiro caso de ensino que na minha lista aqui, para homens de negócios no século XXI, 3 possibilidades em perspectiva, é isso? Isso. Aí, no caso, eu compartilho a minha tela e passo o vídeo, né? E depois a senhora comanda o debate por 8 minutos. Tá. Quem é que vai apresentar? Boa tarde, pessoal. Deixa eu só dar um informe. Eu entrei aqui nessa sala porque parece-me que estava tendo problemas. Então, já foi resolvido? Já foi resolvido, Yara. Eu que Então, estava te mandando mensagem agora. Ah, tá. Foi um monte de mensagens da coordenação que a sala não estava aberta ainda. Falei assim, deixa eu dar uma olhada, ainda nem vi a sua mensagem. Mas ok, bom trabalho a todos. Boa tarde. Obrigada, Yara. Então, eu posso compartilhar aqui? Sim. Vamos lá. Compartilhou com vocês a tela? Sim. E aí, quando eu salvo aqui, por exemplo, Eu não ouço o vídeo, eu só vejo. Tá bom. Eu também não ouço. Estou acostumado a utilizar o Google Meet. Vamos ver agora se vai. Compartilhou de novo, não foi? Sim. Olá. Gente, eu acho que o que a gente podia fazer, pelo menos eu fiz isso na apresentação anterior, cada um assiste, a gente combina, daqui 7 minutos todo mundo volta, porque fica melhor o som. Tá, então vou postar aqui no chat, ó. Tá aí o link, ó. Pega o link, aí a gente assiste e volta. Porque Tá fica ótimo. baixo mesmo. Não sei, ontem eu participei de uma sessão que foi muito bem com a apresentação dos vídeos, né? O link já está aí. Eu vou, inclusive, botar dos 3 vídeos. Mas, de qualquer forma, eu vou compartilhar aqui também. Deixa eu tentar de novo. Mas já está no máximo também, o meu computador. Vê se aparece o som aí. Homem de negócios no século XXI, 3 Tá indo? possibilidades em perspectiva. Esse caso de ensino foi escrito por mim e pelo Rodrigo Mota. A gente, quando pensou nesse caso de ensino, a gente propôs trazer a trajetória de vida de 3 personagens, Manuel, Leandro e Juverley, cada um com
uma experiência e um caminho muito particular. E a ideia era que os alunos, a partir do caso de ensino, pudessem se aproximar dessas vivências e dessa trajetória e ver com que ele mais se identificava. Para isso, a gente usou a tipologia de homens de negócio ideais, criado por Sá, onde tem o homem de negócio formado para os negócios, aquele que é o ascendente social por meio dos negócios e aquele que é o herdeiro da tradição do comércio. Para isso, a gente adota como pressuposto teórico os conceitos de Bourdieu, de hábitos, campo e capital. Explicando um pouquinho sobre cada um dos personagens, Manuel, ele nasceu em São Paulo, é de uma família de classe média, teve formação acadêmica, cursou a Fundação Getúlio Vargas e, a partir de então, ingressou em diversas multinacionais, onde foi ocupando cargos até chegar à posição de CEO na Ferreiro e outras empresas como a Danone. Cursou um mestrado na London School e atualmente está na presidência da Inova Foods. E a ideia dele, a partir de 2020, é mudar sua posição e participar, basicamente, de conselhos de administração. O Leandro, diferente de Manuel, nasceu em Tijucas do Sul. Ele é de uma família bastante humilde de lavradores e seu pai faleceu quando ele ainda era criança e começou a trabalhar muito jovem como menor aprendiz. Na empresa, ele acabou crescendo profissionalmente e estudou administração, onde ele foi trazendo para a prática vários conceitos até ingressar em uma consultoria e, posteriormente, virar controller de uma empresa no ramo da saúde. Por fim, Joverley, ele nasceu em Monte Azul, de uma família tradicional da região, e se aproximou do avô, onde passou a trabalhar com ele, acompanhar ele na prática do comércio. A partir daí, tornou-se empreendedor, teve diversos negócios e é bastante bem sucedido nos negócios que possui. Loja de material de construção e uma construtora em Montes Claros. Né? Então, a partir dessas 3 trajetórias, a gente tem como pressuposto para as notas de ensino o objetivo de introduzir a teoria sociológica de tipos ideais do Weber, permitir que os alunos consigam ver os tipos ideais a partir da tradução de Homens de Negócio feitos por Sá em 2011 e, por fim, proporcionar ao estudante uma reflexão de como os conceitos de hábitos, campo e capital de Bourdieu podem ajudar e são fundamentais para a condução de uma carreira a partir do olhar sobre os personagens. A ideia esse caso de ensino foi feito a partir de entrevista com essas 3 pessoas que tornaram nossos personagens, e todas as entrevistas foram transcritas e analisadas para poder construir as suas trajetórias de vida narradas no caso de ensino. Como atividade em sala de aula, a gente propõe uma leitura silenciosa dos alunos para se conectar com as histórias de vida de Manuel, Leandro e Joverley. Depois, grupos para discutir a partir do conceito de hábitos, campo e capital do Bourdieu. Então, olhando a trajetória dos 3 personagens, fazer essa correlação aos conceitos de Bourdieu. E depois, cada grupo apresenta o homem de negócios que ele selecionou como tipo ideal para poder trazer como reflexão e debate aí com os colegas. No fim, o professor faz um fechamento,
trazendo as trajetórias de vida dos próprios alunos e tentando entender como eles se viram a partir dos 3 personagens. Então, a ideia, nesse sentido, é permitir que o aluno consiga fazer essa conexão, essa reflexão a partir dos personagens, das suas trajetórias e dos conceitos por trás que permeiam esse caso de ensino. Então, a gente usou essa bibliografia para o trabalho, a gente usou como referência uma série de obras que também estão sinalizadas no caso de ensino, e a gente queria agradecer a oportunidade de estar aqui trazendo esse debate para os alunos do curso de administração e outras áreas que se tornem pertinentes com aderência ao campo. Bom, muito boa aí a apresentação que nós vimos da Maria Amélia, que fez esse trabalho junto com o Rodrigo Mota. Agora que eu estou mais calma, porque eu estava nervosa, vou confessar para vocês, porque quando o negócio não dá certo é complicado, né? Vou entrar de novo, tipo, boa tarde, direito, né? Agora já sabemos que a Maria Amélia... O que eu apresentei deixou você bem calminha, né? Foi bom, Maria Amélia, foi bom. Bom, vocês cumpriram, eu estou marcando o tempo aqui para dividir para todos e de forma igual. Eu acho mais interessante que a gente veja as demais apresentações e façamos o debate no final. E aí, inclusive, não sei se o Daniel terá como debatedor algumas questões, né, para colocar, mas eu acho interessante a gente fazer no final e aí a gente faz o equilíbrio. Podemos seguir assim com o próximo? Tá, tudo bem. Então, vou postar aqui o segundo vídeo. Não é isso? Tem que compartilhar de novo, né? Isso mesmo. Alguém entrou pelo link? Todos assistiram por aqui? Sim, estava ótimo. Sim. Tá. Vamos aqui, então. É o consenso segurança, certo? Espera aí. Só um momentinho. Isso, consciência ou segurança. Tem que habilitar o áudio. Consciência ou segurança? Tá aparecendo... Saiu o áudio? Vamos ver. O artigo que viemos apresentar é um caso de ensino cujo título Sim. é Consciência ou Segurança? Questões de gênero num processo seletivo interno. O caso conta a história de Gustavo, gestor de equipe em um grande banco público. Após a saída de uma analista sênior, ele se viu diante da necessidade de escolher um dos analistas plenos de sua equipe para o cargo. A equipe tinha 3 analistas plenos. Ana Beatriz, que contava com mais tempo na equipe no banco, era a mais velha, tinha o apoio dos superiores, mas Gustavo considerava sua performance aquém do desejado. O segundo na concorrência era Paulo, que tinha menos tempo de equipe, mas já havia demonstrado ser um profissional inteligente, que demonstrava bom domínio dos aspectos técnicos do trabalho. Por outro lado, Gustavo se sentia inseguro quanto às suas habilidades comportamentais. A terceira alternativa, considerada por Gustavo, era Clarice, que tinha menos tempo na equipe que Ana Beatriz, mas Gustavo a considerava pronta para assumir a posição de analista sênior. Era para ela que ele costumava confiar os problemas mais complexos e ela os resolvia com rapidez e qualidade. Além disso, estava sempre interessado em aprender e colaborar com a equipe. Apesar de a considerar a mais preparada, Gustavo recentemente soube que ela poderia engravidar e, se isso ocorresse, passaria um ano ausente em virtude de questões médicas. Diante disso, Gustavo se sentiu pressionado ao ponderar entre as habilidades da candidata e a repercussão entre os demais colegas e o impacto sobre o trabalho da equipe, caso ela engravidasse, logo após a promoção. Passando aos aspectos quanto à utilização do caso de ensino em sala de aula, espera-se que o mesmo permita aos estudantes exercitar o pensamento crítico em situações que envolvam escolhas entre alternativas excludentes, refletir acerca de um problema por diferentes ângulos e pontos de vista, discutir e analisar um dilema ético, posicionando-se com clareza. Vislumbra-se ainda que a leitura e a análise do caso de ensino proposto pode ser utilizado em disciplinas de cursos de graduação e pós-graduação em administração, e na discussão de temas relacionados à gestão de recursos humanos e ao comportamento organizacional, com destaque para recrutamento e seleção de pessoas, liderança de equipes,
e a questão da inclusão e discriminação de gênero nas organizações. Os dados que permitiram o desenvolvimento do caso foram obtidos a partir da experiência profissional de uma das autoras e também com base em documentos públicos da organização em questão. Os nomes de todos os envolvidos foram alterados para alterar e preservar o seu anonimato. As notas de ensino de caso sugerem a forma a ser utilizada na sua aplicação, bem como questões a serem utilizadas em sala de aula para estimular os alunos. Primeiramente, entende-se que a leitura e discussão desse caso permitirá a troca de experiências pessoais entre os alunos. Além disso, outra sugestão é abordar as questões por meio de um debate. Nesse sentido, as perguntas sugeridas levam a turma a discutir sobre estilo de liderança de Gustavo, com base nas teorias apresentadas no referencial teórico. Ainda, o professor pode abordar conceitualmente cada uma das etapas de um processo seletivo, com destaque para os conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao trabalho e os métodos de avaliação dos candidatos à posição. Outra questão é o problema do teto de vidro nas organizações, conceito também abordado no referencial teórico. E ainda, é possível que seja estimulada a reflexão entre os estudantes a respeito das vantagens da diversidade, não apenas em relação ao gênero, mas incluindo outras dimensões como raça, etnia, orientação sexual e habilidades físicas e mentais. Iniciando a apresentação do referencial teórico de liderança, trouxemos inicialmente o conceito de liderança como o processo de influenciar outras pessoas a entender e concordar sobre o que precisa ser feito e como fazê-lo, e o processo de facilitar os esforços individuais e coletivos para alcançar objetivos compartilhados. Além disso, foram apresentados os 3 grupos de teorias de liderança: aquela com foco nas características pessoais ou traços de personalidade dos líderes, as teorias comportamentais e as teorias contingenciais de liderança. No âmbito desse terceiro grupo de teorias, diversos pesquisadores propuseram modelos próprios, levando em conta diferentes aspectos da situação. Desse conjunto, optou-se por destacar a teoria da liderança situacional, segundo a qual o líder precisaria adequar seu estilo de liderança ao perfil dos liderados, com destaque para as suas competências e motivações. Outro modelo contingencial destacado no nosso referencial teórico é composto por 6 estilos de liderança, sendo cada estilo mais adequado a determinadas situações, com repercussão de forma distinta sobre os liderados e efeitos mais ou menos positivos ou negativos sobre o clima organizacional. Ao abordar o referencial teórico de recrutamento e seleção, destacamos inicialmente os conceitos utilizados. O conceito de recrutamento, como aquela etapa que envolve a atração de um conjunto de candidatos para posições a serem ocupadas em uma organização, e de seleção, como aquela que corresponde à escolha do candidato mais adequado a cada posição. Outro destaque do referencial é a divisão do processo de seleção em 3 etapas, sendo a primeira o mapeamento do conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que vão avaliar. Em seguida, cada candidato é avaliado em relação aos aspectos identificados na etapa anterior, a partir de diferentes métodos de avaliação. Por fim, é necessário tomar a decisão final sobre o candidato mais adequado. Ao longo do processo de seleção, vale mencionar alguns aspectos importantes que precisam ser pensados, tais como: deve-se concentrar na adequação do candidato à posição atual ou no seu potencial de progresso na organização? Devem ser considerados candidatos com maior qualificação do que o necessário? Devem ser considerados candidatos não plenamente capacitados, mas com potencial? E como lidar com questões relativas à diversidade? E pegando o gancho nessa última pergunta, eu passo para o terceiro pilar do nosso referencial teórico: diversidade de gênero e teto de vidro. As mulheres enfrentam uma série de dificuldades no mercado de trabalho. Em primeiro lugar, elas frequentemente ficam segregadas em ocupações menos reconhecidas socialmente. Além disso, evidências apontam que as mulheres recebem menos do que os homens, mesmo ocupando posições equivalentes, fenômeno chamado de discriminação salarial. E, por fim, verifica-se em todo mundo que as mulheres estão subrepresentadas nos escalões superiores das organizações, embora também tenha havido progressos nessa área. A essa dificuldade de acesso das mulheres a posições de maior responsabilidade e prestígio atribui-se a expressão teto de vidro, entendida
como uma barreira importante, mas por vezes imperceptível, que bloqueia o acesso das mulheres aos níveis superiores da hierarquia organizacional. Aqui nós trouxemos um pequeno resumo das referências, ao tempo em que agradecemos a todos pela atenção e esperamos que esse caso de ensino possa contribuir para o aprendizado dos alunos que o utilizam. Bom, muito obrigada aí a Luísa, Vivian, Lúcia e Ana Cristina pela apresentação do caso de vocês. Eu vou pedir, Maria Amélia, que você, por favor, feche o seu áudio, porque está tendo muito ruído. E aos demais também, quem não está falando, deixe um áudio fechado, porque acaba atrapalhando aí a gente ouvir a apresentação. Então, Daniel, por favor, já coloca o próximo aí para nós vermos, que é da Dinorá e da Gabriele, e da Maíra. Olá, meu nome é Maíra Círico e vou apresentar o caso para ensino Ação Sem Reação. Por que nos mercados colombiano e peruano não há sucesso? Em uma tarde de trabalho na Beta Equipamentos, os 3 sócios estavam reunidos para discutir as barreiras enfrentadas na trajetória do mercado exterior, bem como o futuro da expansão internacional da empresa. Eles concordaram que o foco de atuação da empresa está nos países da América e que estão com dificuldades na expansão tanto para o Peru quanto para a Colômbia. A pergunta que surge é: será que é possível adaptar a estratégia ou seria melhor focar em outros mercados? A Beta Equipamentos está localizada na cidade de Pomerode, Santa Catarina. É uma empresa especializada na fabricação de máquinas têxteis e foi fundada em 2007 por 3 amigos engenheiros que já trabalhavam juntos em uma multinacional. A primeira exportação da empresa foi feita para a Itália, sendo que os sócios já conheciam o proprietário da empresa italiana. Ainda em 2012, a empresa fechou uma parceria com um escritório de representação em El Salvador e Guatemala. Em 2015, durante a participação em uma feira na Itália, a ITMA, foi fechada uma parceria com uma das maiores empresas de representação comercial do segmento têxtil da Argentina. Já em 2017, a empresa firmou parceria com mais 2 escritórios de representação comercial, um no Paraguai e outro no México. A Beta Equipamentos fabrica máquinas para a indústria têxtil. As mais vendidas no mercado internacional são a revisadeira, que serve para inspecionar artigos de tecido plano, a relaxadeira, que é utilizada na preparação dos artigos para a programação da confecção, e a embaladeira de rolos, que é um equipamento moderno e inteligente que automatiza o processo de embalagem de rolos de malha ou tecido. As máquinas são adaptadas de acordo com a necessidade de cada cliente, visando o aumento da lucratividade no processo produtivo. Além da customização, a atenção da empresa é sempre prestar o melhor serviço pós-venda para os seus clientes. Quem são os clientes? Os clientes da Beta Equipamentos são empresas do segmento têxtil que atuam principalmente nos setores de malharia, tecelagem, tinturaria, beneficiamento ou confecção. E os concorrentes? Não são nenhuma marca brasileira. Os principais concorrentes são empresas italianas e alemãs, já reconhecidas no mercado e que conseguem fornecer crédito aos clientes, e também empresas chinesas e turcas que possuem menores custos de produção e por esse motivo tendem a ofertar preços mais baixos no mercado. Como a empresa opta por não concorrer por preço, o foco são os clientes que elegem produtos de qualidade, competindo diretamente com as máquinas que são fornecidas por concorrentes europeus. Esses fabricantes, além de trabalharem com produtos padronizados, têm falhado no atendimento e pós-venda. Já os concorrentes chineses e turcos estão mais preocupados com a venda em si do que com garantir o bom funcionamento da máquina e o atendimento das expectativas do cliente, deixando a Beta Equipamentos um passo à frente de seus principais concorrentes. Ação com reação, mercados já atuantes. A Beta Equipamentos atua em 5 países, todos eles na América: Guatemala e El Salvador. Os 2 mercados representam mais de 50% do faturamento total das exportações. Porém, os investimentos nesses países representam apenas 2% do faturamento total da empresa. Argentina foi o segundo país de atuação da empresa e a representatividade do período é de 39%. A empresa participa a cada 2 anos da feira Cimatex, com uma exposição de máquinas. México é um mercado visto com um grande potencial, pois o país vem se atualizando cada vez mais tecnologicamente no ramo têxtil e também já ocorreram as primeiras vendas. Paraguai. A primeira venda para uma das maiores empresas têxteis foi fechada na primeira visita com o representante no mercado.
Ação sem reação, Peru e Colômbia. A Colômbia e o Peru são dois países em que, mesmo com muitos esforços, a empresa não tem conseguido finalizar nenhuma negociação. Esses mercados têm forte atuação no segmento têxtil e, por esse motivo, são de grande interesse para a Beta Equipamentos. A empresa expõe anualmente nas feiras Colombia Tex e Expo Têxtil. Faz envios de e-mail marketing, possuindo uma base de dados com mais de 700 contatos cadastrados. Além disso, nos dois países a empresa atua através da representação comercial. Na Colômbia, o representante já atende outras empresas do segmento têxtil. No Peru, entretanto, como o representante já atua com empresas asiáticas, é possível que ele esteja muito focado no preço, não atuando de acordo com a ideologia da empresa. As diferenças culturais podem também estar diretamente associadas ao insucesso da Beta nesses mercados. Qual é a melhor decisão? O objetivo principal da Beta Equipamentos é ser a maior fabricante de máquinas e equipamentos do segmento têxtil das Américas. No entanto, barreiras culturais, financeiras e até mesmo comportamentais vêm impossibilitando as vendas para os países Colômbia e Peru. Os sócios sabem que será necessário realizar mudanças em relação às técnicas aplicadas, como tentativas de entrar nesses mercados, já que as atuais não estão surtindo efeito e por esse motivo se encontram em um dilema. É melhor adaptar a estratégia ou investir na expansão para outros mercados? Os objetivos educacionais são instigar a reflexão acerca da estratégia que a empresa vinha implementando ao expandir-se para o continente americano e quanto à dificuldade em obter resultados positivos no mercado colombiano e peruano. Analisar as ações de marketing internacional utilizadas e ponderar sobre as diferenças culturais na internacionalização de empresas. Fonte de obtenção de dados. A história é real, porém o nome da empresa e das pessoas envolvidas no caso é fictício, buscando preservar a empresa. Os dados primários foram obtidos através de entrevistas semi-estruturadas com 2 dos sócios da empresa, realizadas em 2018, e os dados secundários através de relatórios de vendas da empresa. As questões para discussão estão relacionadas às formas utilizadas para se internacionalizar, às estratégias de marketing internacional que a empresa poderia optar e também as diferenças culturais dos mercados peruano e colombiano. Essas são as referências. Muito obrigada. Excelente, Maíra, muito bom aí pela apresentação do trabalho que você fez aí com a Dinorá e Gabriele, né? Então, a sua apresentação estava ótima para se ouvir, foi muito bem gravada, merece um parabéns especial. Obrigada. Nada. Não sei se Daniel quer começar fazendo perguntas para a primeira dupla, Maria, Amélia e Rodrigo. Na verdade, professora, eu realizei anotações, eu não realizei perguntas, né? Vamos lá, é o case 1, né? Homens de negócio. Eu fiz 3 anotações aqui. Eu achei muito bacana, né? Todos os cases de vocês, eu tenho muita vontade de aplicar com os estudantes que eu dou aula. Teria que pedir permissão, é claro, né? E eu acho que o primeiro case do Homens de Negócio, né? Ele não faz uma relação só, você não precisa trabalhar só nas disciplinas de sociologia, TGA e tal, mas a gente enxerga também muita relação com temas de liderança, né, que é da área da professora Lúcia Barbosa, né, da área de comportamento organizacional, né, estratégia pela questão da tomada de decisão, né, os diferentes fatores, é isso que afeta a trajetória de um profissional, né, seja o sociológico de Bourdieu, né, seja os outros contextos acadêmicos, familiares e tudo mais. E também eu vejo muito entrelaço nas disciplinas de empreendedorismo, né? Eu tive muitas ideias aí para eu também poder aplicar, se vocês puderem dar permissão, na área de empreendedorismo. Eu acho que uma dica interessante, né, que eu percebo muito nos estudantes, que eles sempre gostam muito de exemplos de famosos, né? Talvez, né, fazer uma relação também com os 3 tipos de exemplos que os professores utilizaram, né, que no caso foi o formado para negócios, não é isso? O herdeiro e o ascendente social, né? Eu percebo que os estudantes eles ficam muito presos, né? Eles se conectam muito à questão da absorção do conhecimento, do debate, né? Esse novo mundo das metodologias ativas, né? Quando a gente traz uma relação de exemplos com famosos, né? Então, por exemplo, não sei,
ascendente social, sei lá, talvez o Silvio Santos, ou formado para negócios, né? Uma mistura de formato. Eu enxergo muito aqui o Frederico Trajano, né? Não é filho, ele é o sobrinho da Luísa Leandro Trajano, né? Ele é uma espécie de mistura entre formado para negócios e herdeiro, né? Se a gente parar para analisar, né? Ele buscou a capacitação lá na FGV-ESP e tudo mais, e ele também vem de uma família com uma veia empreendedora muito forte, né? E eu acho que um outro ponto que eu fiz aqui, que eu achei muito interessante também no case de ensino de vocês, né, de homens de negócios, é a questão do autoconhecimento do estudante, né, dele trazer uma autocrítica, né, porque eu percebo muito nos estudantes de graduação, né, eles têm uma percepção, assim, vamos dizer, um pouco enviesada, né, que é muito lindo ser executivo, né, ser empreendedor, né, ter o status, ser famoso e tal, mas eu acho que o case de vocês também traz um pouco desse autoconhecimento, dessa autocrítica, né, de que não é fácil, né? Não é fácil você ser o empreendedor de sucesso, vamos dizer assim, né? Você ser um executivo, né? Você tem que abdicar a mão de várias coisas e tudo mais, né? Então, acho que esses foram os principais pontos que eu trouxe aí. Professora Marta Cristina. Eu gostaria de fazer uma pergunta um pouco mais provocativa aí, e ter algumas opiniões, ouvir um pouquinho da Maria Amélia ou do Rodrigo, não sei qual dos dois que vai preferir falar, mas é assim, quando eu li o caso, eu encontrei uma semelhança entre os três. Eu achei interessante que vocês estão trabalhando em 3 perfis distintos, mas talvez pudesse trabalhar no que eles têm de similaridades, porque talvez isso você consiga identificar um sucesso. Você está falando assim, 3 tipos de sucessos distintos, mas o que eles têm de semelhantes que levaram a ter o sucesso? Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, se vocês pensaram nisso ou trabalharam nisso. Rodrigo, você quer falar? Eu vou começar, o Rodrigo complementa. Então, na verdade, a gente não pensou nisso. A ideia era pegar as distinções mesmo, seguindo muito o método de tipo ideal adotado pelo Weber, né? Então, a ideia aí é trazer, e aí a gente faz essa leitura dos homens de negócio do Márcio Sá, da obra dele, e ele traz essa categorização dos 3 tipos ideais. E aí a gente apresenta para mostrar como seria esse tipo ideal no seu desenho mais perfeito, né? Sabendo que um pouco como própria metodologia adotada, né, pelo método adotado por Weber, não existe o perfeito, né? Existe o ideal que nunca é alcançado. Então, quando a gente pensa no que se aproxima ou como um líder ele pode adotar 2 papéis, a gente está mostrando que o tipo ideal é um tipo imaginário mesmo, né? Ele não é um tipo prático, que é conforme o que o Weber trazia. Mas a ideia aí, em todo momento, foi olhar a distinção. Eu acho que essa provocação ela faz pertinente, inclusive, para o espaço do fechamento. Então, a gente viu quais são esses tipos ideais. E o que a gente tem, então, como um homem de negócio, né? Como é esse homo? Como é esse homo que se passa nos 3 tipos? Eu acho que essa provocação final seria ótimo para um fechamento mesmo, eu não tinha pensado. Porque toda a nossa metodologia foi seguindo a lógica weberiana, né? Então, a gente foi caindo nesse formato, mas acho que faz todo sentido, sim. Então, o que eu enxerguei de semelhança entre eles é que os 3, eles, embora com origens diferentes, eles tiveram dificuldades. Então, porque o pai faleceu e a mãe teve que ir para a luta, o outro porque já vinha de uma dificuldade natural, de desigualdade social, da origem dele, e o outro, mesmo sendo de uma classe mais favorecida, ele também passa pela mesma dificuldade do falecimento do pai, do afastamento de todos os conhecidos, e que a mãe também foi uma lutadora. Então, é engraçado como os 3... Como eu enxergo a semelhança, né? Quando eu li o caso, eu quase que fui anotando, isso aqui pode ser um grande diferencial, né? Então, assim, eles aprenderam a lutar. Na minha visão, eles tiveram o aprendizado de luta,
com as mães ou com a realidade, com o que eles viveram, e que talvez isso eles tenham trazido para a realidade deles de homens de negócios. Eu gostaria de entrevistá-los. Eu acho que é bem isso, e essa coisa de desmistificar que a pessoa que é um homem de negócio é uma pessoa que viveu, que foi uma trajetória linear, né? É uma trajetória complexa e sobretudo, nos momentos decisórios que ela escolheu o rumo certo, talvez por sorte, talvez porque tinha uma família que dava um suporte, talvez porque tinha um repertório que auxiliou ela a tomar essa decisão, mas sempre a gente teria ali os pontos críticos que podiam caminhar para qualquer lado. Por isso que tem tanta gente que sobe e tem tanta gente que estagna, né? Eu acho que faz e na linha do que o Daniel falou, de fazer um comparativo com alguém de sucesso conhecido, um nome conhecido, você tem Steve Jobs, né? Então, Steve Jobs está dentro dessa característica que foi colocada aqui, porque ele foi abandonado pelos pais biológicos, foi um filho adotivo, e então teve dificuldades. Então, ele aprendeu a lutar. Então, eu acho que vocês como sugestão, se explorassem esse lado, eu acho que ia trazer um bom caso para discussão dentro de sala de aula, na minha visão. Mas eu acho que a maior contribuição é nesse sentido mesmo, principalmente para estudantes de graduação, né? Trazer uma autocrítica, né? Estimular neles um autoconhecimento crítico de que a trajetória não é uma coisa linda, né? Eles criam um ambiente de fantasia e tudo mais, né? Eu achei muito bacana nesse sentido. E, bom, vamos partir para o outro e depois eu faço vocês discutirem entre vocês, combinado? Então, vamos passar para o segundo, que é da Luísa, Vivian, Lúcia e Ana Cristina, que é a consciência ou segurança, e comentários do Daniel. Peraí que estou me situando aqui. Primeiramente, eu vou dar os parabéns, né? O pessoal do Case 2 que está concorrendo aí ao melhor prêmio, né? Eu vi hoje no site do Semiário, mas eu particularmente achei os 3 maravilhosos, né? Muito bons. Deixa eu ver aqui os comentários que eu fiz. Eu acho que, assim, ele é importantíssimo esse tipo de case, né? Porque você mexe com uma temática que é difícil de lidar, mas que tem que ser falada, né, no mercado de trabalho, né? Não só a questão de gênero, né, mas outras questões também, né, como racismo e outras por aí, né? Mas tem que ser falado, né, teto de vidro, né? Eu lembro que eu dei um curso de 3 semestres sobre diversidade, né? E tem que ser falado de qualquer forma, ainda mais num país em que a gente vive, né, que só 20% das mulheres assumem cargos estratégicos, né, de acordo com a pesquisa do Sebrae. Tem uma pesquisa famosa de 3 anos, né? Mas tem melhorado, né? A gente, não sei se vocês acompanharam, mas o Guterres, lá da ONU, ele tem criado políticas, né, para reverter essa situação. E eu acho que é um case que está perfeitamente aplicado às questões atuais, né, que a gente tem visto, inclusive, aí questões de diversidade relacionada ao racismo, né, muito forte, né, que tem que ser combatidas e que, infelizmente, são muito presentes, né, na nossa sociedade, né? Então, acho que isso, por si só, ele está concorrendo a melhor trabalho, né? É um trabalho muito bem escrito, né? Sucinto, porém com muita qualidade. Eu lembro também que eu trabalhava muito questões de assédio com os alunos e tudo mais, né? Os 2 tipos de assédio, moral e sexual, que não é esse caso, né? Não está alinhado aí ao trabalho de vocês, mas são temas que se conectam muito forte, né? Eu, particularmente, eu também tive... Eu não, né? Uma amiga minha passou pela mesma situação do case de vocês, num processo seletivo de uma empresa. No caso, não foi um processo interno, foi um processo externo, né? Isso realmente acontece muito, infelizmente. E foi exatamente a mesma coisa, né? O próprio avaliador perguntou se a minha amiga iria engravidar, né? Olha que coisa absurda, né? É um caso de assédio misturado com, enfim, totalmente alinhado ao case de vocês, né? Inclusive uma amiga lá do Rio de Janeiro, né?
Eu achei interessante também uma parte, né, tirando aqui a questão dos dilemas éticos e tal, que não é só essa questão de gênero, dilemas éticos ocorrem todos os dias com tomadores de decisão, né, em qualquer nível operacional da empresa, operacional, médio ou estratégico, né? Isso por si só já dá um mundo aí de coisas para serem trabalhadas com os estudantes. Mas eu achei interessante também uma parte no texto que fala sobre a dificuldade do Gustavo, né, do gestor, em dar feedbacks negativos, né, para a sua equipe. E eu também vejo isso uma coisa muito séria, né? E eu acho que dá até para você trabalhar, né, a professora Lúcia e tudo mais, dá para trabalhar outra questão no case, que é o traço cultural do brasileiro, né, que é muito forte. Essa questão da pessoalidade, né, do personalismo, da afinidade, da amizade, em detrimento da meritocracia, né? Eu percebi isso muito forte também. Eu acho que é uma coisa que deve ser muito trabalhado com estudantes de graduação, que também eu vejo isso. E, basicamente, foram essas as minhas anotações. Obrigada aí, Daniel. Eu queria... Desculpe acho que interromper, professora. Desculpe interromper, eu só preciso coletar a presença aqui. É a professora a professora Lúcia Oliveira, e é só a senhora que está aqui representando o case. Eu também e a sou Luísa. Tá, obrigado. Obrigado, professora. Nada. Desculpa, professora Marta. Pode continuar. Não, imagina. Tá, então, é a Lúcia e a Luísa que estão aqui, é isso, né? São duas. Isso mesmo. Bom, eu sou professora no mestrado da FPCAF na área de contabilidade. Então, a minha área é contabilidade. Eu sou muito amiga do Almir, e o Almir é que cuida desses cases, não? E eu tenho trabalhado com ele no CEMED há muito tempo por isso. Mas eu sou profissional, tá? Então, eu estou no mestrado profissional, dou aula, fiz doutorado, mas eu tenho empresa há muitos anos, há 25 anos. E aí, eu estou contando essa história porque tem a ver com o que eu vou perguntar para você. Aí, para vocês, né? Eu também sofri preconceito porque eu acho que se alguma mulher disser que não teve, é mentira. No mínimo é mentira, porque isso acontece com todas em algum momento, por algum motivo. E aí, para vocês terem uma ideia, quando eu tive o meu primeiro filho, eu fui rebaixada de cargo. E aí foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. Por quê? Porque aí eu criei minha empresa. E hoje sou uma empresária de sucesso com 25 anos, porque eu deixei aquele lugar, eu só não fiquei naquele lugar por esse motivo. Então, olhando esse dilema de vocês, eu só queria provocar em algumas coisas, porque, por exemplo, se fosse a Clarice, eu pedia a conta e ia embora. Eu não deixava o Gustavo decidir. Então, assim, eu acho que não está sendo olhado o lado dela mesmo. E uma coisa que me preocupa, como empresária, o que me preocupa? Que a história, o case, começa num bate-papo em que alguém está contando coisas íntimas dela. E, assim, se isso fosse no mercado de trabalho, já começava com um processo contra a Abigail. Por quê? Porque a Abigail não pode contar os detalhes da vida da Clarice. E, assim, e outra coisa, eu já tive funcionários homens que tiveram, da noite para o dia, algum problema sério, um dos casos foi de pancreatite, e que da noite para o dia ele ficou na UTI por 5, 6 meses, sei lá quanto tempo, foi uma coisa absurda, e que isso sim é muito mais difícil de lidar, e da noite para o dia, do que uma gravidez. As minhas funcionárias que tiveram filhos, tiveram promoção quando voltaram algumas, ou então até antes de sair de licença. Então, assim, porque a gente enxerga dessa forma. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, se não incomoda com vocês essa questão da história da Abigail, contar a história da Clarice e dessa coisa de confidencialidade, né? Quer falar, Luísa? Então, posso falar, professora? Incomoda, sim. Eu acho que, na verdade, esses dois pontos são pontos... Assim, o primeiro ponto da Abigail é um ponto que faz todo sentido, acabou não sendo o foco, né, do nosso caso de ensino, mas eu concordo que é um ponto muito relevante, né? Acho que talvez uma informação complementar que talvez ajude com a questão de nem ser uma opção na época para a Clarice de pedir as contas é o fato de que é uma empresa com estabilidade, né, a partir de um concurso. Então, acho que isso acaba fazendo sentido dentro da realidade que ela vivia à época,
Mas, sem dúvida, essa questão da confidencialidade, concordo plenamente, acho que é uma questão que poderia ser trabalhada, mas eu acho que talvez ela mudasse um pouco o foco do caso de ensino, que era o dilema do gestor, né? O dilema do gestor diante da informação que ele teve. Então, acabou sendo, por mais que eu concorde da importância da informação, eu acho que ela não era o foco do caso de ensino e, por isso, optou-se por não dar ênfase nessa questão da confidencialidade, né? E aí, só uma curiosidade, porque, na verdade, eu sou a pessoa que trouxe o caso, então eu vivenciei esse caso na prática, né? As pessoas ainda eram amigas, né? Para piorar a situação. Então, apesar de ser uma informação, aí é só uma curiosidade, né? Mas só para curiosidade, eu acho que essas são duas informações que são importantes aí nas suas ponderações, tá, professora? Não sei se a professora Lúcia quer complementar. Não, só queria, acho que concordo com a Luísa, acho que os pontos, né, que você colocou são pertinentes, mas acho que vale lembrar e ressaltar, digamos assim, que na cultura brasileira a fofoca, né, a rádio corredor é uma realidade. Apesar de você ter toda a razão que é invasão de privacidade, está errado, quem trabalha em organização sabe que às vezes acontece uma coisa com uma pessoa, todo mundo fica sabendo que A conta para B, que conta para C, que conta para D, enfim. É só um detalhe da nossa realidade, né? da cultura brasileira, que, né, as pessoas misturam o pessoal e o profissional mais do que talvez em outras culturas. Mas concordo também com a Luísa, que não era o foco do trabalho. Não, mas eu acho que, de alguma forma, poderia explorar isso, porque, assim, olha, imagina que fosse um homem, já que o enfoque é a decisão pelo fato dela ser mulher. Então, porque eu acho que é essa desigualdade que está sendo tratada aqui, né? Se fosse um homem que tivesse algum problema de saúde e que, por algum motivo, ele tivesse que fazer um tratamento, por exemplo, um câncer, não seria dada a promoção para ele porque ele tem câncer? Se ele tivesse que fazer quimioterapia ou radioterapia? Mas você sabe o mais engraçado, professora Marta, é que no final foi dada a ela a promoção. Eu não sei se... Acabou que eu não coloquei isso na minha apresentação, mas no caso de ensino está. Mas só para complementar, eu concordo com o que você está colocando, mas é porque eu esqueci de falar isso na hora que eu falei. A promoção foi dada a ela, mas foi dada uma condição de que ela precisava ficar 1 ano sem engravidar para poder ter aquela promoção. E ela aceitou, e aí ela foi promovida, e logo 1 ano depois da promoção, ela engravidou novamente, né? Então, mas eu concordo, eu acho que com o homem isso não seria nem uma questão, né? Porque, na verdade, o Gustavo, antes de saber da informação, ele estava muito certo de que ela era a pessoa. E ele, na hora de fazer essa oferta para ela, porque ele foi para ela, se reuniu e disse: você é a melhor pessoa, eu não tenho dúvida disso, mas eu não posso te promover se você me disser que você vai engravidar. Então, se você se comprometer a não engravidar durante 1 ano, eu vou te promover. E aí ela se comprometeu e ele a promoveu, né? Então, eu imagino, novamente, se fosse um câncer, se ele ia fazer a pessoa se comprometer a não se tratar durante 1 ano, né? Qual ia ser a condição dada para um homem com câncer, né? E ainda por cima, sabendo que aquela mulher tinha dificuldade de engravidar, tinha perdido várias gravidez, e ficar 1 ano sem engravidar, na verdade, ainda era uma punição para ela, né? Porque ela ia, talvez, postergar essa dificuldade dela, né? Enfim, então, só corroborando que o fim da história, eu acho que ainda piora essa questão que você acabou de colocar, né? Que, com certeza, assim, eu não vejo isso como sendo uma questão se fosse nessa situação de um câncer, né? Pelo contrário, né? Poxa, mas está com câncer, já está sendo punido, né? Pela vida, talvez, enfim. Então, tem toda essa questão envolvida. Nós temos um exemplo, né? O Carlos Nascimento. Vocês estão falando aí do homem com câncer, né? Que a empresa teria uma relação diferente, né? Tomaria uma decisão diferente. Só vocês pesquisarem no Google aí o exemplo do Carlos Nascimento, que é ex-repórter da Globo, que agora está no SBT, que o Silvio Santos bancou ele, né? Que ele ficou durante 1 ano, 2 anos fazendo tratamento de câncer, né? Ficou bem famoso na mídia aí. Vou procurar, não conheço. Já anotei aqui para procurar. Talvez o que enriquecesse um pouquinho também o caso, porque você viu que quanto mais coisa você coloca em sala de aula, o caso de ensino ele acaba ficando mais interessante, né? Seriam as questões trabalhistas também, assim, as questões legais, né? Então, você acaba
eu entendo que recursos humanos têm que olhar toda a questão humana, mas nós temos leis a seguir. Então, por exemplo, você demitir uma pessoa que tem câncer, isso você vai ter que readmitir, porque não pode, mas isso já é claro na lei. Mas caso de gravidez, também é proibido você fazer a pessoa assinar um contrato, mesmo que seja informal, de não engravidar. Então, tudo isso são casos de legislação trabalhista. Então, assim, colocaria como dica, por exemplo, de caso de ensino para um professor, e de repente um professor que tem um conhecimento maior nessa área previdenciária trabalhista, ele consegue explorar o seu caso com outros olhos. Então, perfeito. Só no sentido de ampliar a aplicação do caso. Perfeito, professor. E aí eu daria dica para, caso queira inserir com alguma disciplina relacionada à cultura ou algo do tipo, né? Dá para trabalhar muito bem a questão dos traços culturais aí do brasileiro, né? Que a professora Lúcia também comentou, né? Não só a questão do sexismo, né, do machismo aí tão presente no nosso mercado, infelizmente, mas também os traços brasileiros que estão pertinentes aí, estão presentes em vários pontos do case, né? Muito bom. Então, Daniel, já emenda, já fala do próximo, Ação Sem Reação, da Maíra de Noray Gabriele. Deixa eu me situar aqui. Isso é um ping-pong mesmo. A da Maíra é sobre estratégias de internacionalização, não é isso, Maíra? Quando eu li o caso da Maíra, e a Gabriele também, né? Só para eu marcar a presença aqui, senão eu esqueço. É a Maíra e a Gabriele, certo? Gabriele. Isso mesmo. Eu logo fiz uma associação, sabe com quem? Com as alpargatas, né? Em específico as havaianas, né? As estratégias de internacionalização. Eu não sou uma pessoa expert na área de internacionalização e tudo mais e tal, mas eu gosto muito dessa área, eu tenho muita vontade de me aprofundar. E eu acho que é interessantíssimo também, né, para cursos de comércio exterior, né, estratégia de internacionalização e tudo mais. E eu pensei nisso logo nas havaianas, né, a forma como ela utilizou para manter a qualidade do seu produto, né, que é isso que a Beta faz, né? Ela não quer abrir mão do preço barato e perder mercado para o chinês, né? Bairro chinês, né? O europeu dava crédito, não é isso? Não, acho que era. Na verdade, eles estavam competindo mais diretamente com o mercado europeu, por causa da qualidade, né? Eles não queriam competir por preço, eles queriam competir por qualidade, exato, né? Exato, que foi o que a Alpargatas fez, né? Ela manteve a qualidade, não reduziu o preço, e ela se viu forçada, quando a gente vai ler o case da Havaianas, né, especificamente, você vai ver que em vários momentos também eles se viram forçados a ter que reduzir o preço para conseguir entrar na América Latina e em outros mercados, né? E é muito parecido com a da Beta, né? E aí eu falei do chinês porque vocês colocaram o chinês ali no bolo, né? No sentido do tipo de empresa que trouxe o foco em preço baixo, né? Lá do Porter, né? E ela está competindo com qualidade com os europeus, sendo que os europeus ainda dão crédito e tudo mais. E eu acho que basicamente isso que eu tenho. E eu acho que é interessantíssima a questão de trabalhar também o Porter, né? Diferencial competitivo, o foco em serviço de pós-venda, né? Que era o diferencial deles, e fazer os estudantes refletirem, né? Eu também pensei muito nos cursos do Sebrae que eu atuei aqui como instrutor técnico, né? Fazer os alunos refletirem, mas você quer abrir o seu negócio e tudo mais, mas qual vai ser o seu diferencial competitivo? E a gente percebe isso de forma muito clara no case de vocês com o serviço de pós-venda, né? E é isso, professora Marta. Bom, eu sou suspeita, porque eu adorei o caso de vocês. E eu acho que tem mais a ver com a minha realidade, é uma questão daquilo que você trabalha, que você tem experiência. Então, na hora que eu li o caso de vocês, eu achei muito bem desenhado. Adorei que vocês trouxeram o Hofstede, porque eu acho que tem tudo a ver com o que Hofstede discute. Talvez trazer algumas coisas mais atuais das discussões a partir do Hofstede, que a gente tem outros estudos, e que podem ajudar mais, né? Porque ele acabou... bom, ele foi o máximo assim, de discussão, mas ele é dos anos 70, né? Os trabalhos dele, os originais, e algumas coisas hoje em dia o pessoal já
meio que contraria o que ele coloca. Só para vocês terem uma ideia, eu já fiz um trabalho uma vez comparando a questão de feminilidade versus masculinidade, e tem a ver com o caso da Lúcia, da professora Lúcia e da Luísa, e que homens dariam mais resultado. E a gente fez trabalhos de finanças e que demonstra que não, né? A gente mostrou isso com pesquisa empírica, né? Então, só para elogiar aí o fato de vocês terem trazido o Hofstede, porque eu acho que tem tudo a ver, essa questão de diferença cultural, e está muito bem construído o caso de vocês. No sentido de ampliar, eu sempre penso numa forma de ampliação. Eu fico pensando assim, por exemplo, se eu quiser usar o caso de vocês nas minhas aulas, o que me faltaria, né? Eu estou trabalhando com um cliente, algo muito parecido. É um cliente brasileiro que agora está expandindo para o Chile. E aí, qual que é a grande vantagem? É tributária. Então, assim, vender, porque assim, embora você olhe, fala assim, as exportações que vocês colocaram lá para Guatemala, não sei o quê, eu não lembro o percentual, mas era alto, mas em relação às vendas da empresa como um todo, é ínfimo, né? Mas, por outro lado, quando você amplia essas operações para fora do país, você tem ganho tributário, porque o Brasil é um absurdo a questão de tributos. Então, isso pode ser um incentivo. E, além disso, não só a questão tributária, mas as formas de atuação. Então, você pode atuar no comércio exterior por meio de exportações, ou você pode criar uma subsidiária. O caso do meu cliente tem sido esse. Então, por quê? Porque existe uma exigência do mercado, olha que coisa interessante, do tipo de atuação que ele vai ter, que a empresa, o principal cliente no Chile, quer que eles estejam lá como subsidiária, porque para eles facilita, eles não querem ter o trabalho da importação, porque eles que vão importar, né? Então, ele falou assim, não, ao invés de você exportar para mim, você põe uma estrutura aqui. E é tão vantajoso que eles estão partindo para fazer isso. Então, você percebe que essa questão de internacionalização, eu sei que não é o foco do caso de vocês, é que nem eu conversei com a Lúcia e com a Luísa também, no sentido de que, olha, não é o enfoque, mas isso não impede que você coloque algumas questões no final que incentive professores de outras áreas, a partir do seu caso, trabalhar. Porque, para mim, num caso, ele é uma coisa real, que só está disfarçada, mas é uma coisa real, e que tem uma série de implicações. Então, eu não sei se vocês chegaram a pensar nisso, se vocês querem comentar alguma coisa. Na verdade, professora Marta, a primeira estratégia de internacionalização que as empresas tendem a ir, como foi o caso da Beta Equipamentos, é pelo meio mais fácil, que é o começar pela exportação, né? Então, como você vai exportar? De qual forma você vai chegar no teu mercado? Através de um representante comercial. Um segundo passo seria uma subsidiária, ela ter um armazém, fazer todo o processo de importação, porque facilita, como você falou, alguns clientes não querem ter esse trabalho, né? Eles querem ter o produto lá como se fosse nacional. Então, sim, foi pensado, eu trabalho na área, eu atuo como trader, né? Então, eu estou bem por dentro do mercado, mas no caso da Beta, eles iniciaram fazendo essa forma por causa dos investimentos, né? Então, eles não queriam montar um centro de distribuição, até porque o caso é de máquina, né? Então, se fosse produzir no país, precisaria levar uma planta, não seria só uma questão de armazém, né? Não é um produto padronizado. Mas, sim, foi pensado, né, em todas as estratégias, e a sugestão inicial era que fosse atuado nos outros países através da representação, né? Que se encaixava mais na questão de custo e de investimento que a empresa estava fazendo no momento, né? Então, só para você ter uma ideia desse meu cliente, também não é exatamente uma planta, mas tem a ver com essas questões de máquinas. Na verdade, para você ter uma ideia, o que eles fazem é armazenamento de dados. Então, eles vendem o hardware e todo o controle de armazenamento. Então, você percebe que, aliás, olha só como é interessante, porque eles estão analisando se não vale a pena, porque o produto do Brasil, eles também não produzem no Brasil, eles importam. Então, de repente, exportar direto para o Chile e ter uma subsidiária para poder prestar esse serviço de controle de todo esse negócio. Então, assim, se você colocar, como sugestão, coloca algumas questões e talvez, Maíra, se você trabalhar nessa área, já para o semiárido do ano que vem,
já vem com esse caso com outro enfoque. Dá para você dar continuidade no negócio. Então, talvez trabalhando com essa coisa de tipos de atuações internacionais. Eu vou te indicar um livro que eu acho super legal de International Accounting, que é do Sidney Gray. O Sidney Gray, ele é um australiano que ele atua muito, ele atua na parte contábil, International Accounting, mas ele tem um livro que é super legal, que ele discute vários aspectos. Então, dificuldades, facilidades, o que incentiva ou desincentiva um investidor estrangeiro. Então, depois, aliás, eu vou até deixar o meu e-mail aqui no chat. Caso você não encontre o livro do Sidney Gray que eu estou falando, você me pede, eu te passo a dica de onde está, porque se você quiser trabalhar e fazer algo nesse sentido, eu acho que é uma boa dica e olhar a literatura dele é interessante. Legal, obrigada. Só puxar uma sardinha para o meu lado, que é que eu sou da área de comportamento organizacional, né? Mas a gente também consegue trazer o case de vocês para essa área, né? Então, por exemplo, tem uma parte do case de vocês que vocês falam do conflito que está tendo os donos com os representantes peruanos, né? Que eles não estão entendendo mais ou menos qual é o estilo da empresa, não é isso? Então, você vê aí muito claramente a área de negociação, né? Dá para trabalhar só uma aula de negociação sobre isso, né? Com essa questão aí. E também, né, voltando de novo, a questão da adaptação cultural, né? Voltando lá ao caso da Alpargatas e tudo mais, que aí não envolve... A questão da internacionalização ela é muito complexa, né? Ela envolve todo um conjunto de fatores internos e externos, né? Técnicos e humanos, comportamentais, né? E aí, no caso, minha contribuição seria mais nesse sentido comportamental, né? A professora Marta trouxe aí um pouco os técnicos, tributário e tudo mais, né? Mas eu acho que a comportamental é tão importante quanto, né? Não adianta você chegar e não saber negociar, não saber se adaptar culturalmente, né? Se, por exemplo, o McDonald's chega na Índia e começa a vender o Big Mac como ele vende no Brasil, ele vai falir, né? Porque lá eles são hinduístas e ninguém vai comer carne de vaca, né? Vamos dizer assim. Com certeza, Daniel. Essa parte é muito importante também. Muito, muito. Na parte de quando a gente fala de sair do Brasil, já dentro do Brasil a gente já tem muita diferença, né? Então, tu saindo do país, então o desafio é maior ainda, né? Verdade. Obrigada pela análise. Bom, interessante. Vamos brincar de debate? Porque, assim, como a gente tem que ter equilíbrio de tempo, eu acho legal todo mundo perguntar para todo mundo. Mas como, né, são 3 grupos, né? Se 3 perguntar para 3, pergunta demais. Então, vamos fazer assim. Então, Maíra, já que você está no ar aí, você ou a Gabriele, escolha se você quer fazer uma pergunta para o grupo que falou lá da questão das mulheres, consciência ou segurança, ou para o dos homens dos negócios, e faça a sua pergunta para um dos dois. E depois o próximo que você escolher vai fazer uma pergunta para outro que não tenha sido ele, porque não era ele. Então... Eu gostei bastante do caso ali dessa questão de comparar as mulheres e os homens. Acho que bate muito com a realidade. Eu me coloquei na posição, né? Porque agora recentemente eu fui promovida a trader, mas eu sei o quanto é difícil a mulher chegar numa posição dessa, um cargo de estar, né? Para quem não sabe, trader é o vendedor internacional. Então a mulher sofre muitos desafios aqui no mercado, porque muitas vezes como é que tu vai colocar uma mulher para negociar com a Ásia, né, com a África, onde que você vai numa reunião, mesmo na América do Sul, né, tu vai numa reunião, tu senta lá, é só homem, né, você tende a negociar com homem. Os meus contatos ali, donos de empresa, a maioria é homem. Então, eu gostei muito do caso, assim, eu achei muito pertinente. Eu adorei os comentários de vocês de realmente pensar, né, de se fosse uma doença, né? Por que eles levam a esse caso de gravidez, né? Por que é algo tão difícil para ser aceito, né, na sociedade, né? A mulher vai ter que tirar... só um comentário, no Paraguai, eu visitei um cliente e que lá eles estavam fazendo uma greve porque eles estavam aumentando de 1 para 2 meses de licença maternidade. Então, assim, aqui a gente está com 4,
tem países que nem para, né? Que os Estados Unidos é um país que você pode sair, pode ficar em casa o tempo que você quiser, mas ao mesmo tempo não vai ganhar pago para isso, né? Então a gente ainda está sendo beneficiado. Claro, se a gente vai para a Europa, por exemplo, a Alemanha paga 2 anos para a mulher ficar em casa e criar o filho e incentivar isso, né? Eu acho que seria interessante, puxando para o meu lado, né? Fazer essa comparação um pouco em âmbito internacional, sabe? De como é o posicionamento da mulher nos demais países, assim, de como existe essa visão, sabe? Não sei se eu tenho uma pergunta bem clara, mas é realmente colocar isso para debate, sabe? De realmente como é que é nos outros países, como é visto assim, né? Claro que a gente tem muitos países, não daria para falar de todos, mas principalmente citar alguns de alguns continentes, sabe? Para fazer essa análise ali de comparativa. Legal, Mayra, eu achei não sei se a professora Lúcia quer falar primeiro, mas eu vou falar aqui. Achei a sua colocação super legal, na verdade até me lembrou, até um dos motivos de eu ter começado a sugerir desse caso de ensino aí para a Vivian, né, que foi a minha primeira parceira, que depois foi incluindo as professoras, que foram melhorando o nosso caso, foi até uma disciplina que eu fiz de mercado de trabalho, em que a gente viu alguns estudos sobre isso, né? Sobre que é quase uma influência, né? A questão do período da licença, da produtividade considerada pela mulher e também da questão do preconceito e da discriminação. Então, assim, acho que seu comentário tem tudo a ver. Talvez a gente pudesse incluir alguma coisa relacionada a essa questão ali nas questões para discussão. Eu acho que está super relacionado. Não sei se a professora Lúcia concorda, mas eu vejo total relação, sim. Tem alguns artigos bem legais sobre isso que eu lembro de ter lido na disciplina que eu fiz de mercado de trabalho. Eu concordo. Obrigada, Maíra, pela sugestão. Acho que cabe, fiquei, né, ouvindo você falando, fiquei pensando que nas notas de ensino é super possível criar uma questão sugerindo, né, o que o professor pode fazer, por exemplo, como uma atividade extra, pedir para os alunos pesquisarem como é essa questão em outros países. Por exemplo, eu não conheço todos os países, tem alguns exemplos, mas, por exemplo, na Suécia, a família escolhe quem tira licença maternidade, se é o pai, se é o homem ou a mulher do casal, entendeu? Então, isso no Brasil não tem. Essa licença paternidade, ela é pequena, né? Então, mesmo o pai que quer participar, mesmo que ele queira, ele não consegue, porque ele não tem o direito a ficar 4 meses ou 6 meses parado. Então, obrigada, Emélia, pela sugestão. Acho que a gente pode incorporar, assim, na versão que eventualmente a gente for tentar publicar, né? E a mesma coisa, Marta, a sua sugestão sobre a questão trabalhista. Eu acho que esse caso também pode ser discutido com essa perspectiva do que está sendo violado do ponto de vista trabalhista nessa discussão, porque se a gente pensar friamente, a legislação trabalhista é violada o tempo todo. O Daniel deu um exemplo ali de entrevista de emprego, perguntar se a mulher pretende engravidar. Isso é uma violação, né, trabalhista. Então tem muita coisa aí que pode ser trabalhada nessa perspectiva. Então, obrigada pelas sugestões. Não, e muito bem lembrado, esse caso, é Suíça ou é Suécia? Suécia. É Suécia, né? Suécia. Então, assim, eu tenho um feeling de que essa questão de preconceito com gravidez vai melhorar o dia que homem e mulher tiver a licença do mesmo tamanho. Então, assim, ao invés da mulher ficar 5 meses em casa, pai e mãe 3 meses em casa, 4 meses em casa. Acabou, porque o pai tem que dar o mesmo apoio, né? Então, bom, aí sim a gente vai parar de falar de preconceito. Agora, eu não sei se a Luísa ou a Lúcia vão querer fazer a pergunta, ou comentar alguma coisa, já faz a pergunta para o próximo, que é do Homem de Negócios, ou para Ação e Reação. Vocês escolhem para quem vocês querem fazer a pergunta. Só vale também, professor, um destaque para os casais homoafetivos, né? Que também sofrem aí no país, né? Perfeito. Benefícios homoafetivos. Aí adota um filho e não vai ter licença maternidade, porque não é mulher originalmente. Bem lembrado, Daniel. Perfeito. Dá para fazer um caso sobre isso. Muito bem lembrado. Exatamente. Com certeza. Maternidade,
maternidade tem que ser dada a todo casal, independentemente da composição do casal, que tem um filho, seja adotado, seja... E aí essa questão, né, da divisão é perfeitamente possível, porque, no fundo, a mulher amamenta, mas o período de amamentação não necessariamente é tão longo, então pode haver aí uma intercalação aí em relação a isso. Mas obrigada mesmo pelas sugestões, foi ótimo. Não sei se a Luísa tem alguma pergunta. Não, pode perguntar, professora. Fica à vontade. Tem uma pergunta, então eu vou tirar aqui da minha cabeça. Eu achei bastante interessante o caso dos homens de negócio, né? E fiquei pensando na aplicação desse caso. Eu não sei se a gente não lê as notas de ensino, né? A aplicação do caso em disciplinas de empreendedorismo, né? Discutir essas diferenças, enfim. Não sei se vocês pensaram nisso, Maria Amélia, né? Que escreveu o caso, né? Qual é a aplicabilidade ali direta do caso? E a outra coisa também que me veio na cabeça é essa questão da aplicação das teorias do Bourdieu, né? Que é uma área também bastante interessante. Uma das minhas áreas de estudo é a carreira, e tem bastante gente estudando, aplicando as teorias do Bourdieu à carreira. Bem bacana o trabalho de vocês. Não é uma pergunta, mas só para... Rodrigo, quer responder, Rodrigo? Não, então, Maria Amélia, já que ela não fez uma pergunta, mas ela fez um elogio, vocês vão comentar, eu vou jogar uma pergunta junto. Por que homens de negócios? Por que não mulheres de negócios? Por que são 3 homens? Por que não é pelo menos uma mulher? Prof, você responde e eu complemento, por favor. Bem, gente, eu acho que... Na verdade, acho que a gente colocou Homens de Negócio porque o livro que parte o nosso estudo chama Homens de Negócio, né? Que é o livro do Márcio Sá, que é um antropólogo da Federal de Pernambuco. E aí eu acho que, como a gente chegou no livro, é interessante também. Eu estava no Enel, em Recife, o ano passado, e como rato de editora, né, universitária, eu fui olhar, fui na editora lá na UFPE, e quando eu cheguei lá, aquela coisa, né, você vai caçando o livro de lá, caçando o livro de lá, eu peguei esse Homem de Negócio. E como o Rodrigo é um homem de negócio, eu peguei o livro, mandei para ele, falei assim, olha, esse livro é para você. Quando ele leu, ele falou assim, nossa, professor, eu quero fazer um caso de ensino com ele, eu tenho 3 colegas que eu acho que se encaixam nesses tipos ideais. Então, chegou assim o nosso caso, né? Ele veio dessa... Na verdade, eu comprei o livro para ele se olhar, né, fazer essa reflexão a partir do olhar do Márcio Sá, e acabou que a gente foi discutindo e caminhando até chegar nesses 3 personagens, né? Então, eu acho que daí foram os 3 homens, acho que daí foi porque se chamou Homem de Negócio. Que também acho que a gente podia agora fazer uma contraposição, Rodrigo, 3 mulheres de negócio. E aí a gente vê como se dá, né? Porque, olha que engraçado, se a gente fez na primeira rodada essa reflexão de que todos passaram por dificuldade, com certeza, se a gente olhasse a trajetória de 3 mulheres, essa dificuldade ia ser tão óbvias que nem seriam destacadas assim, né? Porque é uma coisa é uma trajetória muito mais complexa, né? E aí a gente viu também nos outros casos. Então, acho que aí, né, só para justificar um pouquinho, porque ficaram 3 homens e não houve essa diversidade. Em relação a utilizar na disciplina de empreendedorismo, talvez o Rodrigo consiga trazer, mas eu, como sou da área de estudos organizacionais, eu, quando fiz o caso, eu só pensava na parte de estudos organizacionais, teoria, então, assim, quando a gente daí trazer a reflexão da administração crítica, o Bourdieu, né, então acho que foi aí por um pouco de onde a gente caminhou. E hoje, mais cedo, vocês falando isso, eu acho engraçado, porque eu estou com mais 2 trabalhos, os outros 2 são dentro de empreendedorismo.
Um que a gente apresentou hoje cedo, que foi empreendedorismo para alunos do ensino médio, uma pesquisa que uma aluna fez, e o outro que é sobre empreendedorismo materno, sobre aquela rede maternativa. Então, assim, no fim, né, não tinha olhado para o nosso caso de ensino com esse viés de empreendedorismo, né? Mas faz muito sentido, afinal, são 3 empreendedores, são 3 pessoas que construíram suas trajetórias a partir de práticas empreendedoras também, né? Eles não fizeram uma trajetória de funcionário, né? Então, daí fazia muito sentido a gente olhar com esse viés de empreendedorismo, né? Quer complementar, Rodrigo? Primeiro, o professor que falou que gostaria de apresentar o caso em sala de aula, será um prazer. E se você morar em São Paulo, eu vou e levo eles junto, professor. Depois, é bem isso que a professora Maria Amélia fez. Nós nos ativemos ao nome do livro. Ela falou um pouco da trajetória e eu aproveito e complemento fazendo um tributo à professora Maria Amélia. Eu entrei no doutorado com viés muito de resultado, de qualidade total, de marketing, e graças a esta professora incrível, que é a Maria Amélia, ampliou a minha perspectiva, e quando ela trouxe esse livro, eu vi uma oportunidade de fazer um caso de ensino que fosse um tributo a ela, porque eu aprendi, foi a primeira vez que eu vi Bourdieu, a primeira vez, não foi a primeira, mas que eu li o livro do Max Weber, a sociologia disposicionalista do Márcio Sá, que foi muito embasada no Gessé Souza. Então, todo esse arcabouço teórico eu achei assim, perfeito para terminar o meu doutorado em parceria com a Maria Amélia. Quem quiser fazer o doutorado, o mestrado, ela agora está na UFAL, né? Mas é uma pessoa incrível, maravilhosa, que tem essa generosidade e esse conhecimento teórico absurdo. Para todos vocês que assistiram, meu muito obrigado, especialmente para você, Maria Amélia. Você é uma referência e uma inspiração para a minha vida acadêmica e profissional. Obrigada aí, Rodrigo. Para equilibrar o nosso tempo, falta a última pergunta que o Rodrigo ou a Maria Amélia farão para o grupo que apresentou aí a ação sem reação, que é das meninas lá do Beta de internacionalização. Rodrigo, quer fazer uma provocação aí, trazendo a sua experiência? Porque eu vou fazer uma provocação trazendo a minha desexperiência. Pode fazer, prof. Na verdade, o que eu senti, né? Eu estou dando aula agora, saí da PUC, né? Foi quando eu dei aula para o Rodrigo e a gente traçou aí a nossa parceria aí de anos, aí, né? E aí eu vim para a Federal de Alagoas, para o campus do Agreste, né? Então, estou em Arapiraca. E aí, um pouco o caso de vocês, eu achei eles muito bem trabalhado, muito bem escrito, mas eu fiquei muito pensando, tá, eu trago isso como para eles? Porque é uma realidade cultural e uma dinâmica tão fora do que acontece nesse sertão nordestino, que eu fiquei, né, fazendo... Aí, por isso que eu faço essa provocação. Será que dentro dessa reflexão que vocês propõem, existe alguma provocação para esses espaços que ainda não estão institucionalizados enquanto organização, ou que você ainda não tem esse foco, né, voltado para essa internacionalização? Como que você desperta esse interesse, né? Fiquei um pouco, né, quando eu falo esse desconhecimento, é nesse sentido, né, de você trazer um caso que é muito legal, mas que eles podem pegar esse caso e não conseguir ter nenhuma forma de empatia por ser tão distante da realidade deles. É um pouco essa minha pergunta, né? Como que vocês me ajudariam a trazer essa empatia dos alunos que tão distantes se dão dessa realidade? Ô, Gabi, eu acho que talvez até tu possa me ajudar um pouco nessa resposta aí.
porque realmente a gente vê que esse caso ele é muito, muito empresarial, né? Então ele está focado numa indústria que está se expandindo através da internacionalização, né? Então, hoje, por eu ter me formado em comércio exterior, ter feito um MBA focado nisso, para mim é muito foco em trabalhar essa parte de indústria, né, ou de empresa indo para fora, né, tanto através de marketing, através dessa parte comportamental, de análise entre os países, aplicado de outra forma, com certeza, né, como eu falei antes, o Brasil é enorme, então a gente tem regiões, às vezes, que eu não saberia nem como é ali, né, nessa região ali, mas a Gabi Thais aí, né, talvez possa me ajudar aí como tu tá mais dentro da universidade, né? Como seria alguma sugestão aí? Eu acho que o legal desse nosso bate-papo é exatamente isso, porque são áreas tão diferentes que a gente para e pensa, nossa, eu nunca pensei nisso, eu não olhei por esse lado, eu não tive essa perspectiva em relação ao nosso próprio trabalho, né? Então, eu acho que talvez alguma informação nas notas de ensino. Como é uma história real, a gente não consegue incorporar tantas informações que pudessem ajudar, mas talvez nas notas de ensino a gente pode trazer uma preparação para o professor para trabalhar vídeos, trazer casos de empresas ou de pessoas que conseguiram colocar o seu negócio mesmo em regiões distantes. Eu acho que, por mais que seja difícil, sempre a gente consegue encontrar, tem como. Então, talvez com um comentário assim que vem para enriquecer ainda mais o trabalho, com esse novo olhar, a gente trazer realmente essas informações nas notas de ensino para que o professor possa dar esse suporte e trazer outras informações antes da aplicação do caso, que eu acho que seria bacana para que os alunos realmente fossem para o caso tendo esse outro conhecimento, despertando esse interesse, né, conseguindo estar no outro lugar, porque eles conseguiram ver histórias de outras empresas que saíram da região onde eles estão, região onde não tem tantas empresas assim. Excelente, Gabriele. Então, você falando, eu fiquei até pensando, então, talvez falar por exemplo, quem está lá no sertão nordestino, que nem a Maria Amélia colocou, a possibilidade de fazer um negócio dele em diferentes cidades, em diferentes locais, saindo da realidade dele mesmo, mas mesmo dentro do Brasil, né? Uhum. Então, essa discussão, assim, o próprio receio, o medo, né? E aí o Hofstede trabalha nisso, né? Daquilo quem é o perfil mais arrojado, menos arrojado, tudo aquilo que você tem de diferenças culturais. O Brasil tem uma diversidade cultural muito grande, né? E aí também talvez seja um estímulo por aí, se vocês colocarem nota de ensino ou trabalharem para alguma coisa para ter uma melhoria nesse sentido. Bom, eu gostaria de agradecer a todos. A gente teve uma baita sessão. Assim, foi um começo meio assustador, mas no fim, eu confesso que eu adorei, aprendi muito. Todo mundo participou, acho que todo mundo teve tempo para suas falas. A gente conseguiu cumprir o horário, porque faltam 3 minutinhos para acabar. Acho que 2 minutos aqui. Não sei se alguém quer dar alguma palavra final, sinta-se à vontade. Rapidinho. Não, professora Maria Amélia, que você falou de algum artigo que você vai apresentar aqui sobre a mulher empreendedora, é isso? Isso, é sobre empreendedorismo feminino, e a gente faz uma análise da rede Maternativa, que é uma rede de Facebook e Instagram, né? Passar o título do trabalho, alguma coisa assim, que eu estou pesquisando isso e queria ler o trabalho. Perdão, você pediu o quê? O nome do trabalho, alguma coisa. Passo já, peraí, que eu já passo para você aqui pelo chat. Ele vai ser amanhã de manhã, a apresentação, e depois ele vai ter um Sapiens na sexta-feira. Porque eu estou trabalhando um artigo sobre mulheres que optaram pelo empreendedorismo, e, em parte, o que a gente está discutindo é justamente essa questão da decisão de sair da indústria da flexibilidade, enfim.
decisões femininas de escolher sair do mundo corporativo e ir para o empreendedorismo. Aí a gente está atrás de literatura. Então, obrigada aí. Já coloquei. Ô, professora Lúcia, deixa eu só fazer um comentário que é assim, eu nessa minha vivência empresarial, eu participo de uma associação, que é a Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Participo já faz mais 20 anos dessa associação. A associação tem 52 anos de idade. Nunca teve uma presidente mulher. Eu seria a primeira presidente mulher a partir do próximo ano. Então, assim, a gente vai lutando, você vai... É uma coisa de mineração, né? Você vai minerando, até conseguir alguma coisa, né? Mas só para falar, assim, dessa questão, a gente tem que discutir bastante. Então, acho que está todo mundo de parabéns aí, em todos os casos, quer seja de mulher. O que o Rodrigo e a Maria Amélia trabalharam aí do empreendedorismo, achei super legal também. E o das meninas, que eu já falei, né? Eu sou suspeita, eu adorei. E aí, se quiserem trocar experiências, perguntar do livro do Cinegrande, não sei o quê, sinta-se à vontade. Eu acho que está muito de parabéns. Mais alguém quer fazer algum comentário? Se não, encerramos, porque, olha, 18 horas em ponto. Parabéns a todos por cumprir, né? E o Daniel fazer a nossa marcação aí de presença, né? Porque a gente precisa receber nossos certificados. Então, lembrando, pessoal, que o SEMEAD faz um convite a vocês, que quem quiser continuar fazendo networking com a professora Marta e tudo mais, para vocês acessarem, mandei para vocês aí no chat, online.semead.com.br. Tá? Sucesso aí na carreira de vocês e parabéns à professora Marta aí. Que a senhora continue combatendo o teto de vidro. É isso aí. Tchau. Obrigada, pessoal. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, obrigada.